Olá a todos, você está no canal da Asa Antiga 80, meu nome é César e hoje estamos com o Respostas de Sábado, uma série que eu faço aqui no meu canal respondendo perguntas, comentários, críticas, sugestões, tudo sobre áudio, né? Equipamentos de som dos anos 70, 80 e 90. Estamos na edição 248 e semana passada você ficou lá com um plano de fundo com um equalizador fantasma Black e hoje estamos aqui com o equalizador fantasma prata, né? Vamos apertar aqui, opa, não é aqui, é aqui. Você vai entender porque ele é fantasma, né? Se você não viu o vídeo passado, ele mexe aqui os botõezinhos sozinho, coisa que é bem legal. Nos anos 80, principalmente quando esse equipamento foi lançado, era uma coisa bem inusitada. E eu já fiz o conhecendo esse equipamento, vai estar aqui na descrição. Acho que na semana passada eu esqueci de deixar o vídeo lá na descrição do conhecendo e mostrando um pouco desse equipamento, mostrando os três. Dessa vez eu vou deixar ali, tá? Então basicamente é assim que funciona. As pessoas fazem perguntas aqui, lá no 247. Estou aqui com o meu celular, vou responder as perguntas pelo celular. Vou responder os comentários pelo celular. Então a ordem aqui, quem me dá é o YouTube pelo celular. E basicamente é assim que funciona. Tem interesse? Deixa uma pergunta aqui no 248, que lá no 249, vou injetar um pouco mais de sinal aqui. Lá no 249 a gente vai ver, a resposta e as respostas. E vamos ver qual que é o plano de fundo. Então é isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Comparativos, opinião sincera, conhecendo, que mais? Curiosidades, Cúpula do Trovão, respondendo perguntas como eu estou fazendo hoje, lives, batendo papo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado. Se eu esqueci de algum recado, eu vou dar durante o vídeo. Mais um recado, lembrando que eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à noite, então se você fez alguma pergunta após quinta-feira à noite, eu não vou conseguir responder, óbvio. Então deixe nesse vídeo que semana que vem eu respondo, correto? Outra coisa é o seguinte, muita gente faz perguntas, né, nos vídeos comuns aí. Infelizmente eu não tenho como responder tudo não, tá? Infelizmente eu não tenho como responder todas as perguntas nos vídeos comuns. Eu respondo em vídeo aqui mesmo, nessa sequência. Então vamos lá, vamos começar aqui que tem bastante coisa pra gente conversar. Victor Teixeira, bom dia, tarde, noite pessoal. Venho através desse relato estar descrevendo o que passei seguindo tutoriais gringos. Nossa, essa pergunta aqui é bem longa, hein? Ô Victor, vou deixar por último ela aí, tá bom? Desculpa aí, mas vai ficar por último. E tem duas partes ainda. Vamos lá, vamos tentar ser mais ágil aqui no começo, porque senão o pessoal vai embora do vídeo. Vamos lá. Tarlesk TX, alguma coisa assim. Opa, eu sou novo nesse mundo vintage. Eu queria saber se dá para ligar um tuner no auxiliar de um receiver normal, sem problema nenhum. O auxiliar serve para você conectar qualquer coisa ali, qualquer sinal fixo, né? CD, MD, videogame, computador, TV. E o tuner é uma delas. Só acho que é meio estranho você ligar um tuner no receiver, né? Então provavelmente o teu receiver está com problema no rádio aí, por isso que você comprou um tuner. E agora vai ligar no receiver, mas sem problema nenhum. Você pode ligar tranquilamente. Aqui ó, comentário dos membros. Lembrando, aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde eu ponho vídeos de bastidores, dicas, sugestões, coisas, alguns golpes que aparecem na internet, alguns anúncios, coisas que eu não consigo postar aqui no canal aberto por causa do mimimi, eu posto lá no setor de membros, tá? Vamos lá. Alberto Souza. Opa César, em um CD player, quando a lente do leitor, a sua durabilidade saberia informar o tempo em horas até começarem a dar problema? Que tipo de problema acontece no áudio quando estão no final da vida útil? No manual não possui essas informações, possui um antes do início dos anos 2000. Agradeço, mantenha o trabalho. Abraços. Obrigado pela contribuição. Vamos lá. Lembrando, ele é membro do canal. Leitor óptico, o pessoal dizia que tinha 3.000 horas, 4.000 horas.
Mas, poxa, se você pega hoje equipamentos com 30 anos de idade e ainda lendo perfeitamente, com certeza é muito pelo uso do leitor, a sorte de você ter um leitor bom, né? Então, é muito difícil de você cravar assim quando o leitor está ruim ou não. A única coisa que eu posso te dizer é fazer os testes corretamente. Então, se você faz lá os testes de avanço, retrocesso, para ver se ele está avançando rápido, se ele está indo buscando a faixa rápido, quando ele começa a se enrolar, tipo, claro, não seria bom, óbvio, quando ele começa a se enrolar para avançar as faixas, começa a se perder na hora de avançar, alguma coisa assim, ele pode estar ruim. Mas mesmo assim, um equipamento que está avançando bem, procurando as faixas corretamente, pode chegar e estar fraco de leitura, a ponto de você estar tocando e ele começar a pular. Qualquer risquinho ele pula. Cara, é uma coisa bem difícil mesmo. Então, na minha opinião, aquilo que a gente estava conversando semana passada de você pegar um CD-ROM e um DAC e tentar montar um equipamento, certo? O pessoal disse aí que dá para fazer. Eu acho que é mais interessante do que comprar um CD player, né? Então, um CD player, o pessoal às vezes compra aí 2 ou 3. Por que esse tá ficando mais alto? Não podia, se eu bati flat. Vamos ver, vou apertar de novo aqui, flat. Agora vai ficar tudo aqui na mesma e isso aqui tem que voltar no zero, né? Bom, então é bem difícil. O pessoal compra CD. Ó, ali, deu uma arrumadinha ali. Beleza. Então, o pessoal compra vários CDs para ter de reserva e tudo mais. Cara, é bem complicado. Esse tipo de equipamento, como eu sempre falo aqui no meu canal, né? É assim, cara. Ele funciona até funcionar. A hora que parar, você tem que jogar fora. E quando você pagava 50 reais, 100 reais por um aparelho desse, beleza, né? Comprei por 100 reais, usei até o osso, joguei fora, sem problema. Agora o pessoal pede 1.800 reais, né? E aí é difícil. Esse último que eu vendi aí, da Technics, lindão, lindo, 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 lendo perfeitamente, mas ele tinha um detalhe, vendi por 500 reais, né? Então, 500 reais, a pessoa vai usar ele lá, só que sabendo que ele tinha um certo detalhe lá, mas com certeza o leitor dele estava muito bom ainda. Então vai muito da sorte mesmo. Não tem como se cronometrar qual é o tempo de uso, horas, né? Você pode pegar, exemplo, tem muita gente que vende equipamento novo, zero na caixa, lacrado. Certo? Você pode pegar um CD player de estoque antigo, novo, lacrado, fechado na caixa, tirar ele de lá, abrir, pôr para tocar, ele nem tocar, né? Porque pegou fungo, leitor derreteu, ficou muito tempo parado, correia estourou. Então é muito difícil, né? Esse tipo de leitura assim, mecânica, é muito da sorte. Por isso que se eu tivesse tempo, capacidade, né, capacidade e dinheiro, eu tentaria bolar algum equipamento com leitor de CD-ROM. Põe um leitor de CD-ROM lá, um gráficozinho, um DAC, um voluminho, alguma coisa, e né, uma coisa para você poder fazer avanço. E, pô, beleza, o CD-ROM tá ali, deu pau, você arranca fora, joga fora, põe outro CD-ROM, apesar que tá ficando raro também de encontrar aparelhos de CD-ROM, né? Então é isso aí. Obrigado pela contribuição e obrigado pela pergunta aí. Professor Haroldo Ribas, boa tarde. César, você poderia me dizer em que linha que seria onde se encaixa o equalizador GEQ1012 da Cygnus? Ele é contemporâneo à linha 1800, parece ser um modelo mais baixo custo do GE 1800. O que você acha? Não, o 1012 seria da linha 800, né? Por mais que ele não tenha lá escrito 800, né, mas ele é da linha 800. Eu realmente não recordo de existir um outro equalizador da Cygnus antes do 1012. Acho que o 1012 é o primeiro, tá? Apesar de muita gente achar que o pré... Ih, vamos brigar agora. Muita gente que achar que o pré-amplificador da Cygnus, o primeiro, é o CP800... Não, né? O primeiro da Cygnus é o CR1. Cara, tem um outro pré-amplificador. Então o 1012 poderia ser dessa geração e ele foi agregado à linha 800. Então normalmente a gente usa o 1012 na linha 800. Por quê? Porque ele faz ali conjuntinho, né? Os botões é o mesmo do 800, as alças, o painel é meio que padrão, tá?
Se você olhar os catálogos, o 1012 está na linha 800 mesmo, tá? Continuando. MRC54Cast. Boa noite, César. Lindo equipamento, fazendo um exercício de futurologia. Como você vê o mercado de áudio daqui a 100 anos? Haverá um resgate de tecnologias que jamais deveriam ter sido abandonadas? Cara, aquilo que você falou, né? Fazendo uma... Pera aí, só um minutinho, vou ter que sentar melhor aqui, que estou mal acomodado aí. Bom, eu tive que mudar o ângulo da máquina aqui, porque senão eu fico muito agachado, esse equipamento está bem no chão aqui. E daí eu não consigo falar. Bom, se você for pensar, né, com relação à tecnologia... Opa, bati de novo aí, vamos lá. Se você for pensar com relação à tecnologia, né, se você pensar o que a gente tinha 100 anos atrás e o que a gente tem hoje, então vamos pegar lá 1924, né, o que a gente tinha tecnologia e olha o que a gente tem hoje, correto? Então se você pegar 100 anos, o que a gente evoluiu é muito pouco, na verdade, porque a maior parte da nossa evolução tecnológica veio pós anos 60, né? Até os anos 40, né? Você vê aquilo que aconteceu lá em Roswell, né? Pode até dizer alguma coisa, porque se for ver anos 20, 30, 40, aí depois dos anos 40 começou a evoluir, crescer. Aí, putz, quando você vê, rodou muito. Agora você imagine, se a gente continuar nesse mesmo ritmo de evolução do nosso amigo Elon, né? Nosso amigo Elon Musk, foguete que volta, carro que dirige sozinho, robô que fala com você e faz tudo que você quer, vai se tornar um novo empregado doméstico, esse tipo de coisa, né? Então, cara, você imagina daqui a 100 anos, o que a gente vai ter? Você entendeu? Então, não sei, sabe? Não sei se as tecnologias vão ser recuperadas daqui a 100 anos. Mas por um outro lado, se você pensar, né, hoje, 2024, você com um celular que tira foto lindamente, tem celular que você consegue tirar foto da lua e um monte de coisa, e o pessoal retomando as máquinas fotográficas de filme lá do século passado, né? Então a gente não consegue saber, não sabe, o futuro é meio incerto, na verdade, né? A gente consegue saber, pode ser que sim, pode ser que daqui a 100 anos o pessoal esteja procurando o que a gente tem hoje, sei lá, um celular, né? Poxa, nossa, antigamente eles usavam um aparelho que fazia tudo. Hoje eu faço tudo isso num chip que está preso aqui no meu braço, né? Então pode ser que o pessoal comece a querer voltar a procurar esse tipo de tecnologia para fazer um remember, né? Mas é bem difícil, cara, bem difícil. É bem complicado de você tentar entender o que pode acontecer. Normalmente a gente faz essa lógica, né? Vamos ver o que aconteceu no passado, para a gente poder entender como que vai ser o futuro, né? Mas mesmo assim é bem difícil, é uma coisa que a gente poderia conversar. O ideal mesmo era eu estar falando aqui minha opinião e outra pessoa retrucando, aí a conversa flui bastante. Mas eu não sei qual que é a tua ideia. O que você acha? Você acha que o pessoal vai retomar? Não sei. É complicado, bem complicado. Próximo, Décio Sunagawa. Boa noite, César. Que aparelho maravilhoso, não o conhecia. Vi a pergunta sobre caixas da Polivox e gostaria que me falasse a respeito das caixas Lando LBK 312. Em termos de qualidade sonora, são equivalentes às Vox da Polivox ou às Masters da Gradiente? Valeu, muito obrigado. Cara, LBK 12 polegadas, médio Twitter e um fogãozinho em cima, né? A gente chamava de fogãozinho, né? Porque ele tem um divisor, assim, que parece uma caixa amplificada, né? Porque ela fica meio que virada para cima, assim, com os botõezinhos ali do divisor e tal. Olha, eu já escutei, não tive oportunidade de escutar essas caixas junto com outras caixas, né? Mas elas ficam mais parelhas, principalmente na parte de grave, com as Quasars, QC500, que mais? Com as New Sigma na parte de grave. New Sigma, não Sigma, né? As Master, digamos, qual que seria a concorrente dela? Seria a Master 100. A Master 100, na minha opinião, aguenta um pouco mais de pancada, sabe como? Tipo, você consegue dar um pouco mais de volume na Master 100. Já nas Lando, assim, você percebe que se você der um pouco mais de volume, ela distorce. É uma caixa
que na minha opinião ela é uma caixa para baixo volume e mais qualidade de áudio. Você entendeu? A mesma coisa, como eu disse, de New Sigma. Por quê? Porque New Sigma ela é selada, né? Uma caixa selada. A Quasar é dutada, mas ela também tem o mesmo estilo. Então, cara, é uma caixa legal, bacana, mas é difícil de falar, principalmente caixa acústica, para quem gosta de caixa profissional, né? A gente gosta de saturação mesmo, de pancada. E aí é complicado. Mas como você comentou aqui com relação às Polivox e às Gradiente, então com certeza, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de jeito nenhum de Vox sem S. Então se você for pensar que a concorrente da LBK seria uma Vox sem S, eu não gosto de Vox sem S. Não sei porquê, o som é horrível, não gosto. Entendeu? Tem muita gente que gosta, tem gente que acha legal. Eu tenho aqui a TR12, não, a TS12, eu ainda pretendo escutar ela um pouco para ver bem certinho, mas se você for pensar a Vox sem S, que era a concorrente da LBK 312, eu prefiro a LBK 312. Só que com relação a Gradiente, daí eu já prefiro a Master, né? Então é bem complicado. Caixa acústica é uma coisa bem complicada, porque vai de cada um. Alguém pode vir aqui e falar assim, poxa, mas eu prefiro mais a outra do que essa. Vai do ouvido, do estilo de música, de como a pessoa quer escutar. Bem complicado. Mas a caixa é interessante, mas, porém, é bem rara de encontrar, né? É bem difícil de encontrar essas caixas. Continuando. MRC54Cast. Boa noite, César. Revendo alguns vídeos antigos do canal sobre a estética refinada de equipamentos da Gradiente, como o STR1250, era mérito real da Gradiente ou estavam apenas imitando uma linha de outros fabricantes de época? Cara, a gente tem que entender o contexto da fabricação desse tipo de equipamento na época. Gradiente era simplesmente amplificador, né? Que eu só tinha lá o engenheiro, pô, vamos botar um amplificadorzinho para tocar aí, pequenininho para o pessoal ter e tal. Se o cara quisesse um tape, ele teria que comprar um importado. Se ele quisesse um receiver ou um tuner, ele tinha que comprar um importado. Apesar de tuners eles fabricarem já há bastante tempo. Se ele quisesse um toca-disco, teria que comprar importado. Isso tudo até 1976. 76, o governo de época resolveu restringir a importação e incentivar a indústria nacional. E aí o que aconteceu? Gradiente, Polivox, Delta não, mas outras marcas, principalmente Gradiente e Polivox, que já existiam na época, antes de 76, foram incentivadas a produzir os equipamentos. Então, em vez do cara ter que poder comprar um tape deck importado, ele teria que procurar um nacional, né? Aí surgiram outras marcas, Signos, Quasar e tudo mais, mas com esse incentivo. E aí o que acontece? A gente, poxa, vamos ter que fabricar. Beleza, vamos ter que fabricar. Os receivers, na minha opinião, não tem muito segredo, né? Porque é um rádio dentro do amplificador. Então, se você for olhar os receivers da Gradiente, todos eles não tem cópia, né? É diferente de você pegar um tape deck que ele é uma cópia descarada, né? Ele é ele é patenteado pela JVC, que a gente só produzia aqui algumas partes ou alguma coisa, nem se sabe direito como que é, né? Se a própria JVC mandava os kits, a Gradiente montava, ou se a Gradiente conseguia montar tudo ou fabricar tudo aqui, não se sabe. A mesma coisa dos toca-discos da Agarhard. Então, claro, antes da compra da Agarhard, né? Mas então, todos os equipamentos da Gradiente, eles tinham uma engenharia, digamos assim, nacional. Então o STR1250 ele é totalmente nacional, uma engenharia nacional. Eles pegaram um amplificadorzinho ali, vamos meter um sintonizador, vamos fazer uma lateral de madeira, um painel preto aqui, praticamente tudo produzido aqui. Eu acho que só o variável do FM, do sintonizador que não era produzido aqui, o resto praticamente tudo produzido aqui. Óbvio, né, que existia uma tendência de padrão, de estética, como você falou, né? Mas não existe nada copiado, né? Assim como o pessoal fala, não, mas os Polivox, ele é Fischer, não. Tem uma marca, né, que o pessoal fala que os Polivox foram copiados. Não, simplesmente a gente tinha acesso, né, a essas marcas. Tanto é que o próprio dono da Gradiente falava que ia nas feiras, né, para olhar os equipamentos e ter ideias e tal, e daí produzir aqui, mas eles eram produzidos aqui, né?
Não era uma cópia. Exemplo clássico é CCE, né? Não, os gadgets não são igual ao CCE, que você encontra lá CCE, tipo 50-50 ou 60-50. E o Kenwood é exatamente igual, não tem o que tirar. Não, sempre tem uma diferença ou outra. Claro que eles são baseados, né? Baseados em alguns equipamentos lá fora, mas o visual deles é todo nacional, todo nacional. Então é basicamente isso, né? Mas isso por causa do incentivo. Depois que acabou o incentivo, aí danou-se tudo, né? Obrigado pela pergunta. Continuando. F. Suzano. Olá, César. É complicado mesmo fazer réplica. Como já fiz muitas caixas com diferentes alto-falantes, só uma coisa posso afirmar. Que quanto maior... Vamos ver como é que tá aqui. Quanto maior for o volume interno, bem mais do WUE os fabricantes informam. Mas WE não entendi muito bem. Mas será o rendimento do woofer e o subwoofer. Eu tinha caixas acústicas para sub de 15, mas usando um 8 polegadas com borda espuma de 100 watts, a acústica ficou top. Grave bem legal, com MIDI e tweeter mexerica. Quem ouvia sem tirar a tela falava que era falante bem pesado. Acabei vendendo as caixas de tanto me pedirem para fazer igual. Mas obrigado pela dica e abraço. Cara, réplica... Eu acho meio estranho, né? A gente tentar fazer réplica tipo Master 100. Não, essa aqui é uma réplica de Master 100, mas é só a cubagem, né? Que o acabamento não é igual, nada. Então, na minha opinião, vocês sabem do que eu acho, né? Réplica é uma réplica. Tem que ser igual. Você entendeu? Tem que ter lá o botãozinho, tem que ter o divisor, tem que ter a tela igual, tem que ter o acabamento igual, tudo mais. Você copiar uma caixa, hoje em dia eu acho besteira copiar uma caixa, né? Porque a gente tem acesso a projetos, a gente tem acesso às configurações do alto-falante. Então eu vou lá, compro um alto-falante, eu tenho todos os dados do alto-falante, eu posso saber como... A própria Selenium, quando vendia um falante, mandava projetos de caixa acústica. Então você fazer uma réplica de uma caixa Polyvox, de uma caixa Gradiente, que praticamente era um quadrado lá pregado, tô brincando, né? Para daí simplesmente não ter o mesmo acabamento, então não é uma réplica. Então faça uma caixa para você. Entendeu? Pega uma caixa lá, põe um alto-falante, compra outro falante, faça em cima daquele alto-falante e tudo mais, né? Com relação ao tamanho das caixas, isso é certo, isso era batata. Não é à toa que as caixas dos anos 70, anos 80, tipo tobogã, porra, vai pegar uma caixa daquele tamanho lá, enquanto falando de 15 polegadas para tocar grave. W-horn, cara, W-horn também não é uma geladeira. Você vai pegar uma caixa daquela para tocar um grave. Mas por quê? O que acontecia nessa época? Que os alto-falantes não eram alto-falantes de alta potência, né? Então os amplificadores também não eram de alta potência. Então você não tinha aquela potência elevada. Então você tinha que ter uma acústica melhor, certo? Então você injetava baixa potência, tipo 180 watts de um PM5000, um alto-falantinho da Novik de 250, uma W-horn tocava pra caramba. Por quê? Por causa da acústica da caixa. A caixa era grande. Só que conforme a potência foi sendo elevada e os amplificadores foram sendo elevados, o pessoal começou a diminuir as caixas, né? Não é à toa que essas caixinhas pequenas, 2 milhões de watts, mas por quê? Porque o alto-falante é super potente ali, você tem que jogar muita potência para distrair o melhor do som, certo? Não é à toa que você pega uma caixa grandona com alto-falantinho lá fraquinho e toca às vezes melhor que uma caixa super forte, pequenininha, por causa da acústica, né? Da movimentação de ar ali e tudo mais. Só que esse tipo de coisa de, a caixa tá ficando menor, então ela tá ficando melhor, tal, não se iluda com o mercado. O mercado quer fazer caixa pequena para quê? Para não precisar muito material. Quer fazer caixa pequena para quê? Para que o cara não precise ficar carregando uma W-horn para cima e para baixo. Então não é muito pela acústica, não é muito pela qualidade sonora as caixas. Né? Alguém vai falar, você está falando besteira, tem caixa pequenininha, bookshelf, que toca pra caramba. Daí depois de alguns anos o cara, tem que botar um sub pra tocar junto aqui, né? Quando os caras vêm aqui e falam pra mim assim, não, tem um par de caixas, sei lá, LBK Lando. Pô, eu queria colocar um sub pra tocar junto. Cara, não precisa. Essas caixas, elas tocam tudo aí, você entendeu? É bobeira, você entendeu? Colocar sub. Agora, numa caixinha bookshelf, se botar um sub, talvez dê uma melhorada nessas caixas aí, né?
É claro que tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, tudo que eu tô falando aqui é a minha vivência, mas tem gente que vai dizer o contrário. Não, que caixa bookshelf. É só você pegar as caixas profissionais hoje que o pessoal usa. Usa caixa bem pequenininha, cara, eu tô falando de 6 polegadas, 8 polegadas, num tripézinho e um subwoofer embaixo. Então, por mais que a caixa seja pequena, né, compacta, ela precisa de um auxiliar ali para tocar grave, assim, entendeu? Então, eu tava falando do mercado, né? Não se iluda com o que o mercado te diz. Porque eles não querem só a qualidade. Na verdade, a mínima coisa é a qualidade, né? O que eles querem é a praticidade da caixa indo para lá e para cá e tudo mais. Óbvio que o mundo do som profissional melhorou ou piorou, dependendo do teu ponto de vista, com a diminuição das caixas. Então, poxa, antigamente você ia tocar lá qualquer lugar que você fosse tocar, um salãozinho, uma festa de 15 anos, alguma coisa, pô, tinha que ficar carregando 4 W-Horn, né? 4 MB, 4 HD20 lá, as cornetas, 4 caixas com Twitter, aí ficar ligando tudo um a cada amplificador, 3 amplificadores para tocar tudo, mixer, não sei o que, para tocar um casamento ali e ir embora. Daí tinha que pegar o caminhãozinho para carregar, certo? Hoje o que o cara faz? Hoje o cara tem 2 sub ali, um amplificadorzinho pro sub, 2 pedestalzinhos, 2 caixinhas ativas, liga lá o mixer direto, não tem mais nada, certo? Com pendrivezinho e toca. No mesmo carro lá, no porta-mala do carro dele, o cara leva embora o som e tocou a festa. Você entendeu? Então isso é o mercado que exigiu, né, que o som ficasse compactado. Não quer dizer que tenha mais qualidade, né? Então, óbvio, né? Eu tenho aquele pensamento de tocar o salão de igreja, esse tipo de coisa, com 4 W-Horn, né? Caraca, né? Você estourava tudo e pau, né? Eu não sei se hoje um equipamentinho desse pequenininho daria o mesmo som que a gente conseguiria tirar lá com 4 W-Horn, né? Só que, claro, né, antigamente você podia tocar isso aí, não ia dar problema. Hoje, se meter 4 W-Horn num salão de igreja, chega meia-noite e já tem polícia na porta, né? Então, bem complicado. Continuando, boa noite, lindo aparelho. Acho que eu não mandei coraçãozinho nessa. Valeu, obrigado, né? Você viu lá a versão Black, agora está vendo a versão prata, né? Tô ainda pensando em vender a versão Black. Não sei ainda, cara. Uma dó do caramba. Vamos lá. Você na eletrônica. Sobre caixas, eu uso um par de caixas Sony, dessas modernas, com 2 woofers de 8 polegadas, no meu receiver S125. O som é perfeito, com graves profundos. A caixa é de 4 ohms e a sensibilidade é perfeita para o receiver. Com baixo volume o som é ótimo. Bom, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho exatamente a caixa que você está falando aí, né? Um par de caixas. Se eu virar aqui, eu não quero virar, cara. Mas se eu virasse ela aqui, é que tá uma bagunça aqui. Mas se eu virar, mas você está ligado com o PM5000? Não. Tenho um receiver PR2200, onde eu tenho 2 caixinhas de System japonês da Sony. Você tem 2 alto-falantes de 8 e um Medium Twitter no meio. Fica bem no meio, né? Fica um alto-falante em cima, um embaixo e no meio fica um Medium Twitter da Sony de 4 ohms. E tenho ligado aqui. Mas, pô, eu uso pra televisão. Pra televisão, escutar um jogo, às vezes uma musiquinha, alguma coisa assim. Se esse som que eu tenho aqui pra você aí tá bom, é que provavelmente você tem um lugar, não sei, menor ou não exige tanto do equipamento. Se for pra mim curtir mesmo do jeito que eu gosto de curtir, com essas caixinhas pequenas, não tem condições, né? Eu prefiro meu PM5000 lá com um woofer de 15 polegadas. Mas aí eu faço live, chega 9h30, tem polícia na porta aí, que nem aconteceu comigo, né, uma vez. Então, cara, óbvio que se você tem um S125 com essas 2 caixinhas e pra você é o suficiente pro teu ambiente, beleza. Não adianta você falar, eu quero botar caixa grande. Não adianta nada o cara ter caixa lá de 15 polegadas e numa sala de, sei lá, 15 metros quadrados com o vizinho colado do lado. Não existe o porquê ter isso, entendeu? Então, com certeza, uma caixa pequena você vai ter um som legal. Continuando. Eu queria mais ter 4 WR e MB e um rack com 5 PM5000 e me ligava aqui, queria ver vizinho encher o saco. Mas não dá, né? Agnaldo Salem, 4126. Boa noite, César. Boa noite, valeu. Na verdade, meu sonho era ter um lugar, né? Tivesse muita grana, ia ter um galpão onde eu pudesse colocar todo o som, ligava tudo lá e pau, nem que fosse para ficar sozinho lá tomando cerveja e escutando o som sozinho. Norton Luiz Storer,
nunca consigo falar o nome dele. Ele é membro do canal, vê vídeos de bastidores lá, agradeço de coração. Salve César, com respeito ao comentário das caixas RS1 e RS2. RS1? RS2? Os pedestais servem para melhorar o palco sonoro, como é feita a inclinação dos kits duas vias de som automotivo. Mas para quem está ouvindo em frente às caixas, mas os woofers no chão, para mim, reverberam melhor e propagam melhor os graves. Mas cada um com a sua opinião. Todas são válidas, depende do ouvido de cada um. Cada pessoa tem sua própria experiência auditiva. A questão é a seguinte, as SS2, né, e as RS2, qual que é a diferença? A diferença é que se você pôr duas RS2 no teu som, o grave vai ficar praticamente na tua direção. Se você sentar na frente ali, ele vai ficar na tua direção. Por quê? Porque é uma caixa torre e tem dois woofers, né? O woofer de baixo vai estar fazendo a função que a gente gosta, que é o quê? O woofer no chão, certo? Para ter aquela sensação de um grave um pouco mais estendido, tal, né? E sentir um pouco o grave. E o woofer que está mais acima, para te direcionar o peito, né? Direcionar na tua direção o grave. Então elas não precisam de pedestal, óbvio, né? Porque ela já é um pedestal. Então agora, se você pegar a SS2, o que eles decidiram? Que na SS2, por ser uma caixa mais direcionada ao público, digamos assim, que tem um pouco mais de qualidade e tal, não sei o quê. Então, se eu não me engano, aquele pedestal até você podia tirar também, se eu não me engano, né? Mas por quê? Porque quando eu falei que o sub ficasse mais alto, né? É justamente isso, porque na teoria, se for ver aí o pessoal equilibrando caixa e tudo mais, o woofer tem que ficar um pouco mais alto, certo? Para ele chegar perto de você, para você conseguir sentir o grave. Só que aí você perde aquele negócio que a gente falou, que é o sub no chão, que você tem uma percepção de grave melhor. Coisa que as RS2 já tem, porque ela já tem um woofer no chão e já tem um woofer de acima para você sentir. Daí a gente, por algum tipo de necessidade, público, né? Quer dizer o que? Ela quis atingir um público, certo? Específico com as SS2, dizendo assim, ó, é uma caixa de 12 polegadas, tal, não precisa ter dois woofers, mas a gente vai usar ele um pouco mais alto para você poder ter essa percepção. E aí, você pergunta assim, César, e o que aconteceu então, né? Tipo assim, se essa caixa foi feita para um público, a RS2, né, para outro público, o que aconteceu? Qual que é o problema? É só você ver qual mais tem. Primeiro que as duas eram caríssimas e você encontra menos. Mas com certeza a SS2 ela é muito mais rara que a RS2. As duas são bem raras, né? Mas então, com certeza eu acho que o público preferiu mais dois woofers de 10 do que um de 12, né? Continuando. E com relação ao que você falou do palco sonoro, né? O palco sonoro é mais a parte de médio e agudo, né? Você tem que direcionar ele para os lados e tudo mais. Aí você tem a Concert One, certo? Que além de você ter dois woofers de 10, né? E olha a Concert One. Aquilo a gente acabou de falar de tamanho da caixa, certo? Você tem a Master 220. Ela tem dois woofers de 10. Dois médios e dois tweeters, se eu não me engano. Só que está tudo num bloco só. E ela é muito mais magrinha. Já a Concert One, ela tem os mesmos woofers de 10, só que ela é muito maior, né? Ela tem uma cubagem bem maior que a Master 220. E, consequentemente, você tem ali os tweeters que tinha aquele negócio do direcional. Então você consegue direcionar o médio e o tweeter, porque você girava a cabecinha do ET ali para um lado e para o outro, né? Continuando. Galvão 1091. Salve amigos, consegui um par de caixas PSB Image T55, lindas, mas medi impedância no multímetro, deu 3.8. Se alguém conhece elas, comenta, assim dá uma luz. Tô com medo de colocar ela em um dos meus vintage.
Cara, caixa acústica, se eu não me engano, né? Esse negócio de você dizer, pô, é 4 ohms, é 8 ohms, é que flutua, né? Óbvio que é bem insignificante, mas flutua a impedância conforme se vai indo. E é por isso que eu sou contra usar 4 caixas num 246, né? Porque é um equipamento já bem complicado. Aí você tá lá trabalhando já com 4 ohms e aquilo ali pode flutuar, digamos que entre um som ali que faça com que o woofer baixe a impedância, aí queima, né? Mas 3.8 acho que está numa margem boa. 3.8 e 4 é a mesma coisa. Se você pegar uma caixa de 4 ohms e ficar medindo a impedância, não sei como fazer isso, teria que perguntar lá para o nosso amigo Douglas se existe como ficar monitorando a impedância. Eu não sei se ele já fez vídeo com relação a isso. Então, digamos assim, estou com um equipamento ligado ali, ligo a caixa acústica, ligo um equipamento para poder ficar ligando, para testar a impedância, e conforme a frequência que eu jogo, eu fico verificando qual a impedância está dando. Está subindo, acho que ele já até fez vídeo sobre isso, né? Mas é muito difícil, são frequências muito baixas para poder alterar a impedância e tudo mais. Então 3.8, na minha opinião, é a mesma coisa que 4, né? Vladimir Espíndola. Olá César, uma dica de depoimento para o amigo e parceiro aqui dos membros do canal, F. Suzano, que está com dúvidas em relação às caixas que deve colocar no seu... Puxa, bem longa também, hein? Bom, esse aqui vamos ler porque é membro do canal aqui, vamos lá. Valeu, Vladimir Espíndola, vamos ler então. Olá César, uma dica de depoimento para o amigo e parceiro aqui dos membros do canal, F. Suzano, que está com uma dúvida com relação às caixas que deve colocar no seu set. Eu tenho um set Signos montado aqui na minha sala da minha casa. Nesse meu set tenho, na verdade, 2 equipamentos distintos que estão juntos no mesmo rack, aparentando ser uma coisa só. O primeiro e menos potente é que normalmente eu mais uso, pois na maioria da parte do tempo não preciso de muito volume e prezo por qualidade, também em volume baixo. Se trata de um integrado AC500 acoplado a um GE400 Signos, né? Tocando caixas do System Mega Power 1400 Panasonic, né? Aquelas caixas com 2 alto-falantes de 10, acho que é, né? Vale aqui salientar que para se usar esse set menos potente, o pré-amplificador CP1800 não precisa quase nunca estar ligado, pois o acionamento das chaves seletoras dele é mecânico. Se for utilizar o toca-discos, aí sim é preciso ligar o pré. Opa, tá acabando aqui, vamos... Continuando. E aí é preciso ligar o pré. Um GE1800 e um PA1400 ligado em profissionais de 15. Ambos os sistemas têm como alimentação o pré-CP1800. Como você disse nos últimos 2 vídeos, assunto de caixa é complicado demais. Mas uma coisa eu indico com certeza, pois já tentei fazer por conta e risco e deu M, né? Não faça réplicas. Isso que ele está dizendo aqui, ó, não faça réplicas. Ao invés disso, procure originais alternativas. Tem gente que ainda faz isso, visto o canal do Walter, do Rio Grande do Sul, mas investir em réplicas nunca. Projetos de fábricas antigas que são montados hoje com componentes totalmente diferentes daqueles de 40 anos atrás não dão certo. Pelo menos comigo foi decepcionante. Um belo par de caixas de System 3 vias, bem conservadas, dos anos 70 ou 80, com falantes de 10 ou 12, juntamente com um set completinho, com pré-equalizador e potência, ou mesmo um integrado ou um receiver com equalizador, vão fazer sua alegria. Com certeza, só mais uma dica no caso de você optar por profissionais. Use MIDI Ranger ao invés de cornetas. Aí, isso aí também concordo, calma aí que já vou comentar. O som fica muito melhor, substitui minhas cornetas por MIDI Ranger e a melhora foi da água para o vinho. Dica do parceiro César das antigas, mas digo com propriedade, nem sempre vale a pena ter caixas profissionais se você não vai ter como usá-las a pleno funcionamento. Perfeito. No meu caso, tenho uma sala razoavelmente grande, 35 metros quadrados, moro numa chácara. Puxa, aí sim. Mas mesmo sendo grande, na maioria parte do tempo não vejo necessidade de ter o PA ligado com profissionais de 15, apenas um amplificador com caixas de System está de ótimo tamanho. Um abraço e sucesso ao canal. Perfeito, meu amigo, é isso mesmo, né?
O que acontece com relação às réplicas? É complicado. Um dia eu vi alguém vendendo uma réplica de Heavy 320. Daí, pô, réplicas de Heavy 320. Aí quando você vai olhar lá o woofer, é um woofer seco da Snake. Poxa, eu tô aqui há quanto tempo tentando achar um woofer decente para pôr nas minhas Heavy, que o cara substituiu por subwoofer de carro, né? Tô aqui um tempão, ou achar uma carcaça para recondicionar, e lá o cara réplica, vendendo réplica, não sei quem é, não conheço, vocês sabem quem que é, fazer o quê? Uma crítica construtiva, né? O cara vendendo uma caixa que diz que é réplica da Heavy 320 com woofer Snake novo seco, cone seco. Não vai, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem uma caixa, não é à toa que as caixas elas vêm com cone com suspensão. O único caso que eu conheço que a própria fábrica alterava a suspensão em cone seco, dependendo do que a Novik tinha para fornecer, acho que não era a Novik que fornecia, acho que era da Alvox, ou uma marca que eu tive de alto-falante aqui, esqueci agora. Então, o único caso que eu conheço que eu já vi caixa original com cone suspensão e caixa original cone seco são as DB120 da IBS, certo? Mas, porra, Heavy 320 com cone seco não vai. Então não adianta nada, assim, entendeu? É muito melhor se comprar, vou ser bem sincero, pega uma Heavy 320 com cone seco, certo? Réplica, e pega uma Spectrum 76 ou uma Master 78, ou até mesmo umas caixas de DS40 com woofer de 10 polegadas de suspensão, bem afinadinha, bem certinha, eu aposto que não toca mais que a Heavy 320. Vai dar muito mais grave e tudo mais. Então é isso mais ou menos que ele está dizendo aqui, né? É muito longo a mensagem dele, mas eu concordo com muita coisa aqui. Então você pode sim ter um par de caixas que o pessoal... Exemplo, eu vendi um par de caixas de DS40 por 250 reais, não, foi 400 reais, 400 reais. Cara, aquilo ali toca bem pra caramba. Dentro de uma casa, dentro de uma sala, toca pra caramba. Não precisa ter caixa... e que nem ele fala aqui, eu concordo com ele, não adianta você querer montar uma caixa profissional e não conseguir jogar volume. Caixa profissional com woofer profissional é uma caixa de sensibilidade alta, você tem que injetar potência. Se você não injetar potência, não vai ter som, não vai ter grave, né? Uma história aqui é que vocês conhecem minhas caixas de 15 polegadas da Snake, e quando eu usava as caixas Monster com alto-falantinho de 80 watts da Novik, Monster, cara, em baixo volume, um som gostoso, tranquilo, grave, lindo, certo? Aí eu usei um bom tempo essas caixas, volume baixinho e tal, dava uns pau de vez em quando, um som maravilhoso. Quando eu voltei para minhas caixas profissional, eu senti falta das Monster. Por quê? Porque se eu coloco o volume baixo, eu tenho que carcar bass, tenho que carcar tonalidade, carcar equalização, carcar loudness para tocar grave. Por quê? Porque ela só vai tocar mesmo grave quando você injeta muito sinal nela, muita potência. Então, cara, a caixa acústica vai depender muito da onde você vai usar, para que você vai usar, em que ambiente você vai usar. Uma dica, que nem ele falou aqui, com caixas de médio em vez de Twitter, eu tava vendo no Marketplace, tem um cara em São Paulo vendendo umas caixas. Cara, eu acho essas caixas, claro, ali caixa já usada, já deve ter muita modificação, mas existem umas caixas da Stunner. Se você procurar aqui no Marketplace, tô fazendo propaganda, né? Mas pelo preço, R$1.200. Só que a preço está com sem o divisor. É uma caixa Stunner com woofer de 15 polegadas, se eu não me engano, um médio ou mid-bass de 8 ou de 10 e um tweeter Selenium. Essas caixas eram originais assim. Inclusive eu fui numa loja alguns dias atrás aqui na minha região e tem um par de caixas desse novo lá. Né? Nem perguntei o preço, mas eu vi no Marketplace um par usado por R$1.200 em São Paulo. Então se você quer uma caixa profissional bacana, legal, olha essas Stunner aí. Ela não usa corneta, usa um woofer de 10 para médio. Você vai ter um som legal, só que é uma caixa que você tem que injetar volume. Se você não injetar potência nela, ela não vai tocar. Aí é muito melhor você ter um par de caixas, que eu falei, uma caixa, até mesmo as LBK 310 lá da Lando, entendeu? Cara, é um assunto bem difícil, bem complicado, mas as pessoas acabam querendo ir por nome, por marca, por modelo, e acabam não se atentando que às vezes aquela caixa não foi feita para ela, não foi feita para onde ela vai usar. Você consegue entender? Bem complicadinho mesmo esse assunto, né?
Vamos lá, vamos continuar. Onde é que eu parei? Marcelo BR. CD-ROM pode sim comprar e instalar no PC simples. O que vai variar é a entrada ID, mais antigo e mais difícil de achar hoje. SATA, disponível em máquinas atuais. Não, isso qualquer um sabe, né, meu amigo? Né? Isso aí tudo bem. Você tem um CD-ROM. Na verdade, CD-ROM, acho que com SATA, acho que nem tem mais, né? O que você vai encontrar é o gravador de DVD SATA, tá sumindo, né? Acho que nem fabrico mais, não sei, para você colocar no teu computador. A questão não é colocar no computador. Eu não quero usar, não quero usar o computador para escutar música. O computador é para outra coisa. Eu estou falando em montar um gabinete, em você pegar um leitor de CD-ROM ou CD, alguma coisa, uma fonte, ligar ele na fonte, puxar do SATA, esse cabo SATA entrar em um DAC, né, de alguma maneira, não sei como, jampeando, pregando o pé nele, alguma coisa fazendo isso. Aí esse sinal entrar nesse DAC, transformar ele em analógico e sair com RCA para você ligar no teu som. É disso que nós estamos falando. De você usar o CD-ROM não no computador. No computador tudo bem, só plugar lá, plug and play e já era. Mas eu estou falando em usar um CD-ROM para você fazer um componente, um gabinete para tocar CD independente. Que você coloque na tomada ele ligue, você consiga dar os parâmetros, avanço, retrocesso, ler faixa, esse tipo de coisa, que o áudio se transforme em analógico para poder usar no meu receiver velho, antigo. É isso que eu estou falando. Continuando. Você na eletrônica, com relação às mídias, eu mantenho tanto em nuvem quanto em físico. Creio que é a mesma coisa que dinheiro em banco. O dinheiro não está sob o seu domínio. Qualquer coisa que possa acontecer podem bloquear seus valores e você fica sem nada. Acompanho muitos casos que acontecem hoje em dia. Bom, beleza, vou responder a tua pergunta e já vou entrar no assunto aqui. Vamos lá. Com relação às mídias, ele mantém, beleza, backup, né, é o ideal mesmo, sempre fazer isso. Eu tenho os meus CDs, nunca me desfiz dos meus CDs, mesmo passando para um HD. E ainda bem, porque os HDs foram se deteriorando e meus CDs continuam aqui. Se eu tivesse vendido os CDs, eu teria perdido todas as minhas músicas, ia ter que baixar a música da internet, certo? Com relação ao que você falou com relação ao banco, perfeito, né, meu amigo? Perfeito. Quando a gente, para quem sabe esse tipo de coisa, a tua reserva de emergência tem que ser em espécie, né? Você não adianta nada se depender de um banco, se cair, acontecer um cataclisma mundial, o ideal é até você ter ouro, né? Porque, exemplo, vamos lá, cara, então vai que estoura a guerra, dinheiro, o dólar perde valor, o real perde valor, e você precisa comprar alguma coisa, precisa comer, o que o cara do mercado vai aceitar? Ele não vai aceitar real, não vale mais nada, ele não vai aceitar dólar, não vale mais nada, então você vai ter que jogar um receiver na mão dele, se ele não tiver o que fazer com o receiver, não tiver eletricidade, não adianta. A moeda internacional e que você ainda vai poder negociar, mesmo que você esteja num pântano zerado, é o ouro, né? Então, isso que você está falando é verdade, né? As pessoas colocam todo o dinheiro no banco, mas se de repente der um pau na nuvem, você acabou. Se acabou teus cartão, não tem mais acesso a cartão, a internet foi pro saco, alguma coisa aconteceu, perdeu todo o dinheiro, né? Isso aí é um assunto que a gente pode tratar em um outro vídeo, né? E com relação a bloquear valores, então aí eu preciso, se tiver alguém aí, já estamos aqui com uma caralhada de tempo já, eu preciso de um contador, rapaziada. Preciso de um contador para me explicar aqui, né? Uma dica, se tiver algum contador aí que possa me chamar, para mim poder, eu ia falar isso lá no setor de membros, mas se alguém tiver aí para me dar um auxílio, né? Eu posso falar, né? Exemplo, poxa, tô vendendo toda a minha coleção. Uma hora ou outra o nosso amigo lá, Nine, né? O Nine vai falar assim, pô, esse cara aí declara imposto de renda de tanto, mas tá botando dinheiro aqui de quilo aqui, vendendo, por quê? Porque eu tô vendendo as coisas que eu juntei durante tanto tempo que eu juntei aí. E o meu medo é eles bloquearem, né? É justamente isso que você falou aí. Mas se tiver alguém aí disposto a me ajudar com relação a como eu posso fazer, eu agradeço, né? Nem poderia estar tocando nesse assunto aqui, mas vamos lá. Daniel LDRZ. Olá César, eu acho que tem um pouco de confusão quando se fala em DAX.
é preciso entender que o chip do conversor digital analógico em si não é o divisor de águas nesse circuito, salvo se ele for muito ruim. É preciso entender também que há várias etapas nesse tipo de aparelho. A primeira nos comporta USB, e justamente a etapa do controlador do USB. Se ele for ruim de relógio, haverá erros de quantificação no processamento de bytes, e nem o melhor chip DAC do mundo irá salvar. Tem também a fonte que é crítica nesses circuitos, mas a etapa mais importante é a de pré-amplificação. Um chip DAC mediano com um excelente pré-amplificador classe A ou AB irá isolar muito bem. Já um excelente DAC com um pré-lixo classe D vai ser uma porcaria. Toda essa confusão ocorre um pouco porque hoje é muitas vezes tudo numa peça só. Daí a gente acha que tudo é DAC. Então, quando eu me refiro em DAC, eu me refiro ao processador, ao conjunto, né, eletrônico que vai transformar a minha leitura digital, certo? Então a minha leitura, estou lendo digitalmente, tanto num leitor óptico ou tanto num cartão de memória, e aí ele vai pegar aqueles dados, certo? Porque ele vai se transformar em dados. Como é feita a leitura, se é por ótica ou se é por um cartão, por dados, esses dados vão entrar nesse circuito. Então quando eu falo DAC, eu falo todo esse circuito, certo? Todo esse circuito que vai simplesmente pegar os dados, transformar ele em áudio, em analógico e te mandar um sinal analógico lá RCA normal. Quando eu falo em DAC, eu falo tudo isso, né? Não estou falando especificamente do processador, estou falando de tudo, como você está dizendo aí, depende do pré, depende de tudo isso. Então quando eu falo em DAC, quando a gente fala assim, pô, montar um equipamento com DAC separado, é justamente isso. Eu não vou pegar um pré-amplificador, aí pegar o leitor, aí pegar o chip do DAC, não, eu quero uma peça que faça a decodificação dos arquivos, né, digitais em áudio. Então quando eu falo em DAC, quando eu estou falando em DAC, eu falo do todo o processo de transformação do arquivo em áudio, né? Claro, se você for separar, com certeza. E isso que você falou é perfeito, né? Se você for pegar as plaquinhas pendrive, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, ó. Plaquinha pendrive. Tá, essa plaquinha pendrive aí, se você escuta ela tem um áudio X, né? Você escuta ela, você percebe algumas coisas, Quando você pega as outras plaquinhas com aquela plaquinha menor, ela tem um áudio diferente. Tem umas que enrola, tem umas que às vezes dá um clipezinho, alguma coisa assim. Isso tudo é o processamento, né? Que está fazendo do USB para o áudio analógico. Então quando eu falo em DAC, você está falando do chip, né? Quando eu falo em DAC, eu falo de todo o processo, tá? Não estou falando do chip específico, mas sim de todo o processo de conversão de áudio, né? Aí você fala assim, não, mas você tem que separar o pré, tem que ter um pré, aí o chip do DAC, aí mais um processamento de leitura, aí já é muito complicado para mim, aí já era, o que eu quero, esse assunto todo surgiu, né, em você não precisar mais de um CD player ou de um DVD player, né? Então a opção de você, em vez de ir lá gastar R$1.000 num CD player antigo, com leitor fraco e tudo mais, seria justamente pegar um CD-ROM, que você pode descartável, né? Porque a parte crítica num CD player antigo, e simplesmente montar um equipamento ali, certo? Com DAC, ou então mesmo você pegar um CD player antigo, arrancar todo o leitor óptico dele, que já está podre, velho, alguma coisa assim, e colocar um leitor de CD-ROM. Como fazer essa adaptação, como fazer isso, não sei. Usar o próprio processamento completo de leitura de dados de um CD player, né? Então, você foi mais a fundo do que a gente estava conversando, certo? Então, vou repetir, o que a gente estava conversando é uma etapa de leitura de dados, transformação desses dados em analógico. Mas, agora, se você quiser pegar essa parte de transformação de dado e ainda separar pré-amplificador, leitor, o DAC, o chip, aí já complica mais um pouco mesmo, né? Cara, me perdi aqui. Deixa eu ver aqui onde que tá os coraçãozinhos. Vamos lá, continuando. Olá, segue vídeo compartilhando meu projeto. Abraços. Puxa, não apareceu o vídeo aqui pra mim. Verifica bem certinho. Deixa eu ver se eu dei coraçãozinho em todos aqui. Dei. Vamos lá para nossa pergunta do nosso amigo Victor Teixeira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Venho através desse relato estar descrevendo o que passei seguindo tutoriais gringos para limpeza de painel sem ferir serigrafia. Um deles foi borracha escolar. Primeiramente testei um painel sucata da Gradiente, 166, que eu tinha aqui. Limpou bem e tirou aquelas manchas brancas. E a serigrafia não foi danificada. Pensei, pô, vou testar naquele São 800 signos que está com mancha de plástico bolha. Ah, manchou o painel todo com aquele sebo da borracha e quem disse que saía? Puxa, plástico bolha, eu uso plástico bolha, né? Será que mancha? Fiquei de cara agora. Tive de arrancar o painel e escovar com água e sabão para tirar. Pelo menos as manchas saíram. Testei também um outro produto para desencardir o painel de um Aiko 3000, chamado Algu. Algu, eu uso Algu em cera para passar na corrente da bicicleta. Eu acho que Algu é desengraxante que você está usando, hein? Toma cuidado com o desengraxante, é forte pra caramba. Desencardiu e deu um baita brilho, mas reparei que alguns pontos da serigrafia enfraqueceram. Desengraxante se passa na corrente da bicicleta até a alma da corrente solta, né? Reparei que alguns pontos da serigrafia enfraqueceram a cor que estava perfeita e sem falhas. Puxa vida, isso que é foda de ficar testando, né? Resumo da história: não invente moda para limpar seus painéis. Aí, ó, perfeito. Fique no básico: água e sabão neutro e uma escovinha de dente. Pô, você me conhece, já viu aqui várias vezes meus potinhos com água, sabão e escovinha de dente. Não, exatamente, né? Porque você... Bom, deixa eu terminar aqui a leitura. Fique no básico, o qual não danifica a serigrafia e limpa muito bem. E caso você queira uma dica, após a limpeza, utilizando água e sabão neutro, eu gosto de passar uma vaselina sólida do grau farmacêutico, no qual a vaselina pura e sem abrasivos. Ela protege e dá um brilho muito bom no painel. Faz semanas que passei na minha linha Signos e até hoje estão pretinhos e com um brilho incrível. São apenas os dois métodos que recomendo, água e sabão neutro. E para finalizar, a vaselina. Abraço, vintageiros, e vamos vivendo com as experiências frustradas ou não. É por isso que os meus equipamentos eu não limpo. César, olha o teu equipamento aqui, ó, tá encardido, cara. Vai lá, passa uma escova com Algu. Não. Eu vou passar um pincel aqui, mas nada, zero. Eu não vou correr o risco de tirar, porque você às vezes faz um experimento numa serigrafia, tipo que nem esse daí que tem aqui, ó, Technics, isso aqui não sai serigrafia de jeito nenhum, nem, nossa, né? Aí você usa um método aqui, deu certo, beleza. Aí vou passar pro Polivox que tá em cima, já era, entendeu? Ou vou passar pro meu Akai, que esse Akai que, se não me engano, ele é nacional, ele é Brasway, também já era. Então, não dá, cara, assim, entendeu? Cara, fique só no básico mesmo. Essas histórias que os caras contam de ficar passando... E tem outra coisa, né? Às vezes tem um produto que você utiliza e ele fica bom, lindo, maravilhoso. Mas você sabe o que pode acontecer com o tempo? Né? Então o tempo é complicado, você entendeu? Você acaba passando, exemplo, se você passar algum produto na linha Assist One, né? E aí com o tempo ela pode modificar a cor, pode alterar a cor do equipamento com o tempo, né? Imagine, ficou lá, passou, não secou direito, bateu o sol, tá queimando. Você entendeu? Então, eu realmente sou bem cético com relação a isso. Eu prefiro o meu equipamento um pouquinho sujo, mas não ficar limpando toda hora, né? Eu só limpo os equipamentos mesmo que eu ponho à venda, porque daí eles ficam bonitinhos, né? Para a pessoa se interessar pelo equipamento. Esse é um assunto bem complexo, bem complicado. Outro detalhe, César. Victor Teixeira continuando aqui. Outro detalhe, César. Eu comprei um par de Twitter Vintage da Selênio. Um par de T60. T60? T60 é os cornetinhas, né? Eu conheço o T80. O T80 é aquele com gradezinha e tal. Puta, T60 não lembro. Zeradinhos e funcionando perfeitamente. Aparentemente com reparo original de fábrica. A data de fabricação dele está como 09 de 77. O que acha dessa peça?
pretendo substituir os chineses provisórios de minha caixa. Ah, com certeza, né? Com certeza. Mas o T60 eu não lembro qual que é. Não sei se é aqueles com cornetinha, mas... Cara, Twitter, esses Twitterzinhos, o T80, né? São Twitters muito bons, né? Da época e tudo mais. Existiam uns Novik também, que a última vez que eu vi um par de Novik desses que era similar a esses, né? Que a Novik fabricava. A última vez que eu vi assim, o cara tava vendendo por 180, eu, puta merda, 180 um par. Pensei. Foi só pensar, quando fui ver já não tinha mais. Já tinha vendido, né? Então, o Twitter é um ponto fraco no nosso equipamento hoje, né? Quando a pessoa vem e fala, não, réplica, né? Daí, que Twitter que a pessoa está usando, né? O que ela está fazendo? Como que ela está fazendo? Que tipo de Twitter? Eu mesmo, numas caixas aí, nas próprias IBS, né? Que eu tive que trocar os tweets ali aqueles de seda ali por um outro, cara, é difícil. Ainda bem que eu tinha aqueles Twitter que eu tinha ali, porque não acha mais nada interessante, né? Ou acha piso elétrico, bomba, ou acha profissional, tipo ST300, Selenium, tal, é muito agressivo e tudo mais. E uma coisa que eu preciso falar, né, cara, lembra de umas caixas Master 100 brancas que eu peguei uma vez? E daí eu vendi as caixas, cara, aquilo foi muito louco. Peguei as caixas, testei e tal, bacana, vendi para uma pessoa aqui mesmo, de Araucária, aqui, na minha região. E daí depois que eu vendi, eu falei assim, não, vou olhar que Twitter que é esse que tem ali. Quando eu abri, o Twitter da Technics, cara. Só o Twitter, só aquele par de Twitter levou ali uns 500 contos. Bom, já tinha vendido a caixa, né? Botei na caixa e foi embora, né? Besteira. Agora, toda vez que eu vejo alguma coisa que eu não conheço, não sei o que é, eu vou olhar antes de pôr preço, né? Então é isso aí. Respostas de sábado, acho que eu li todas as mensagens aqui. Se alguma mensagem ficou mal respondida, quer continuar debatendo esse assunto, pergunte novamente para a semana que vem. Não deixe o Respostas de Sábado morrer. É longo, é cansativo, eu já estou com dor nas costas aqui de ficar agachado na câmera. Mas eu acho legal, bacana, a gente conversa. Eu ainda pretendo, né, fazer uma hora que a gente consiga conversar, né, tipo podcast. Eu falando aqui, alguém falando ali, porque daí, porra, aí sim as ideias fluem melhor, né? É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para contribuir. Grande abraço, deixa uma pergunta para a semana que vem. Abraço.